seu coração, seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui para ouvir do Senhor, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, enche-nos do Teu Espírito nessa manhã. Nós abrimos o nosso coração, nós damos liberdade ao Senhor para agir em nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Ó Deus, que possamos ser fortalecidos, revigorados nessa manhã, que a nossa mente, ó Deus, seja renovada com a Tua palavra e nós possamos experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Se você pode, acompanhe aí do seu lugar. Mateus 16, 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha a pergunta que Jesus fez para os discípulos. Quem o povo diz que eu sou? Aqui o Filho do Homem, ele está falando de si mesmo. E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Olha que coisa. Aquele povo naquela época, era muito comum eles crerem em reencarnação. Até hoje, algumas religiões creem nisso também, que quando a pessoa morre, depois ela vem reencarnada, em outro e etc. Alguns até creem que isso vai para os animais, então vamos tratar bem o animal, porque pode ser um tio seu que morreu ali atrás. É mais ou menos assim. É uma crença, Não julgo isso, cada um crê no que quer. Eu creio no Senhor Jesus, aleluia. Mas Jesus estava preocupado. Como é que as pessoas o enxergavam? E era como se os discípulos dissessem ali um relatório. Jesus, falam por aí que o Senhor é um profeta que reencarnou, falam por aí que o Senhor é um bom homem. E todas as religiões dessa terra, ou praticamente a maioria, creem que Jesus era uma boa pessoa. Qualquer um que ler a Bíblia, tira o nome de Bíblia, tira o nome de Jesus e lê sobre o personagem, qualquer pessoa vai falar que é uma boa pessoa, é alguém que pode se espelhar nisso. Qualquer um vai assumir isso. Mas Jesus estava interessado em saber qual era a revelação de que aquelas pessoas tinham acerca dele. Jesus não é só um profeta, Jesus não é só um bom homem, Jesus não é só um mestre, Ele é o Filho do Deus vivo. Aleluia! Ele não é só um mestre da lei. Verso 15. E aí Jesus perguntou: Mas e vocês? Continuou ele: Quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, quando nós enxergamos Jesus como o Messias, o Cristo, aquele que estava prometido, aquele que era por vir, aquele que traz a vida, automaticamente nós abrimos o nosso coração para ser transformados por Ele. Jesus não é só alguém que vai nos ensinar a viver, Ele vai nos dar a vida. Jesus não é somente alguém que vai mostrar um caminho, Ele vai ser o caminho para nós. Jesus não é só um bom homem, Ele se torna o nosso Senhor. E nós nos unimos a Ele. E aí, diante dessa declaração de Pedro, Simão Barjonas, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, abençoado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe, a minha oração hoje é para que você tenha revelação de quem é Jesus. E isso não vem de homens. Eu estou aqui falando, mas ao mesmo tempo estou orando, falando: Deus, traz a revelação. E o Senhor vai trazer para aqueles que creem. Quantos creem? Então, quando eu tenho revelação de quem Jesus é, os meus olhos mudam acerca dele. O meu coração muda acerca dele.
a minha vida por completo é transformada. E ele diz aqui que essa revelação vem do Pai que está nos céus. Coloca a mão no seu coração, fala: Pai, revela-me quem é Jesus. Aleluia. E deixa eu te dar um exemplo de uma pessoa que viu Jesus. Lá em Mateus 4, conta a história de uma mulher de Samaria. Mateus 4, verso 6. Diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Isso era mais ou menos meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem, diga quem, e quem é que te pede, quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus falou: se você soubesse quem eu sou, se você reconhecesse essa voz, você que pediria água para mim. Olha que coisa. Verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então, a mulher não enxergou Jesus como Cristo. Ela era, talvez, uma dessas pessoas que nem sabia que Jesus existia, porque estava longe ainda para ser alcançado, o evangelho ainda estava chegando ali naquele lugar. E ela olhou então de forma natural. Ela falou: o Senhor não tem um balde, não tem uma corda, como é que vai pegar? Essa coisa é funda. Como é que isso vai acontecer? E aí Jesus começa a conversar com ela. E ela diz: és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água do poço tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Você já bebeu da água que Jesus tem? Uma água que tira completamente a sede. Você sabe, eu e você, antes de conhecer Jesus, a nossa satisfação era no mundo. Era com pessoas, era com o pecado, era com o dinheiro, era riqueza, era poder, era status, era relacionamentos. E isso tudo é uma água que você bebe, no outro dia você tem sede novamente. Você acha que o auge da vida, eu quando era pequeno, eu tinha os sonhos de criança, eu até compartilhei isso uma vez. O meu sonho da vida era ter um patins. Eu achava que aquilo era a felicidade máxima. O dia que eu tiver um patins, eu vou ser feliz. Aí ganhei o patins. Uma semana depois, estava jogado lá. Não é o patins, é a bicicleta. Falei: pai, me dá uma bicicleta. E aí esperei um tempo. No Natal, ganhamos uma bicicleta. E eu comecei a andar com uma pessoa mais feliz do mundo. Um mês depois, estava lá a bicicleta jogada. E eu pensei o quê? Não, o que me traz a felicidade. E sabe, você vai colocando outras coisas. Eu falei: mas quando eu fizer 18 anos, aí sim é que eu vou ser feliz. Aí fiz 18 anos. Aleluia. Fiz 18 anos, aquele sonho de menino de ter um carro, né? Quem sonhou em ter um carro com 18 anos? Aí meu pai não me deu um carro, ele me deu um automóvel. Vamos definir bem, né? Carro é aquilo que você vê na loja, você entra, liga e anda. Mas tem os automóveis, que ele anda sozinho, mas não sei se é uma classificação assim de carro. Então, lá no Brasil, a Ford tinha um modelo que chamava Corcel. Eu acho que aqui em Portugal não teve essa lenda. Corcel. E aí meu pai comprou um Corcel para mim.
Corcel na época tinha 25 anos. Não, 25 não, 27. E eu ganhei o carro, né? E eu falei, não, mas feliz mesmo não é ter carro, é ter um carro novo. Mas o meu Corcel era modelo luxo, né? Não era qualquer um, tinha um L. Até hoje eu não sei por que tinha esse L lá, mas é luxo. E eu fiquei feliz no meu carro, aleluia, eu sou simples. Mas quando passa o tempo, a gente vai sempre querendo mais. Por quê? Porque essa é a água do mundo. Você toma, daqui a pouco tem sede de novo. Você se relaciona, tem sede. Você acha que a sua alegria está nas pessoas. Aí quando você está com a pessoa, você acha que a alegria está sozinho. Aí quando você está sozinho, você acha que a alegria está... Essa é a água do mundo. Você toma, daqui a pouco você tem sede de novo. Mas Jesus te prometeu. E Ele falou, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher ainda não tinha entendido quem era Jesus. Ela estava preocupada só com o esforço físico dela. Mas está certo que buscar água a meio-dia num poço, lá na região de Israel, é complicado. Lá não é fresquinho igual aqui. Lá não tem árvore em todo lugar para você se abrigar do sol. E ela pensando na sua vida natural, ela queria resolver os seus problemas. Sabe, muita gente usa Jesus como um amuleto de sorte. Jesus, estou com um problema aqui, vem cá me ajudar. Quero ir para aquele caminho, abre aquela porta lá para mim. Não, aquela lá, ó. E aí Deus querendo te mostrar o mundo e você querendo mostrar a porta para Ele. Ainda não entendeu quem era Jesus. Disse-lhe Jesus, vá, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí depois que Jesus começou a revelar a vida dela, os olhos dela começaram a se abrir. Ela falou, epa, isso aqui não é uma pessoa normal. Tem alguma coisa aí diferente. E ela falou para Jesus o quê? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Olha aqui a multidão enxergando Jesus só como um profeta. Se Jesus para você também é só um profeta, isso não transforma a sua vida. Porque profeta tem muitos. Tem até profetas que não servem a Deus. Balaão é um exemplo disso. Era um profeta, mas sei lá quem ele servia. Pula para o verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, ou seja, ela está colocando isso no futuro. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Falei para o seu vizinho, Jesus já veio. Fala para o outro, Ele está em você. Mas aquela mulher até agora não tinha visto isso. Não enxergou o Cristo. E ela diz, quando Jesus vier, eu creio que Ele vai realmente me dar uma palavra. Quando eu me converter, quando Jesus vier, quando eu tiver uma experiência, realmente coisas vão acontecer, porque vão mesmo. Por onde Jesus passa, nada fica igual. Se hoje você veio aqui encontrar Jesus, você vai embora diferente, porque Ele está aqui no nosso meio, aleluia. Verso 26, o que Jesus disse? Jesus lhes disse, eu o sou. Eu o sou. Essa aqui, Jesus estava começando a dizer que Ele era. Eu o sou. Então você vê que essa mulher, ela teve uma experiência de conhecer Jesus, quem Ele era. Primeiro conheceu apenas um homem folgado,
Por quê? Porque ela foi ali pegar água e ele chegou e falou, me dá água. Tinha que ser o contrário, né? Jesus nem chegou como um cavalheiro, politicamente correto ali, zero. Ele que tinha que pegar água para ela, mas ele veio pedindo. E ela aceitou de bom grado. Depois ela percebeu que ele tinha algo diferente. Agora o próprio Jesus falou para ela, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu vim aqui para te dar essa água. Jesus foi ali só para isso. Você não vê na história Jesus bebendo a água. Ele só pediu para ter um contexto. Sabe, hoje esse culto é um contexto para Jesus te dar uma água viva. Ah, eu já recebi, recebe de novo. O Senhor renova. Verso 28, pula lá. Quanto à mulher, deixou seu cântaro, né, onde guarda a água, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Olha lá, ainda tinha um pouco de dúvida no coração dela. Ainda tinha incredulidade. Será que é Jesus mesmo? Parece um profeta. Ele disse que era, mas será que é mesmo, né? Cada louco por aí já não sabe que as pessoas falam verdade ou não. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do quê? Do testemunho da mulher. Você já viu alguém falando algo que você pesca? Talvez você veio aqui num culto porque alguém falou alguma coisa. Alguém despertou em você algo. Alguém contou um testemunho. Alguém contou para você que encontrou a água viva. Alguém falou para você de um milagre. Alguém contou uma experiência. E por causa disso você está aqui. Eu quero te dizer, você está no lugar certo. Na hora certa. Ouvindo sobre a pessoa certa. É o Senhor Jesus. Aleluia. Por falar em testemunho, deixa eu chamar a irmã Edna aqui. Cadê ela? Vem aqui. Cadê o Sérgio Rodrigues? Está ali. Vem cá, Sérgio, também. Sobe aqui. Vem aqui na luz. A paz do Senhor para a igreja, amém? Irmãos, eu vim domingo passado aqui com meu marido. E vivi uma experiência maravilhosa. Quando nós saímos de casa, eu moro em Lisboa, nós fomos para o estacionamento, e meu marido foi ligar o carro. Eu percebi que ele estava demorando. Eu fiquei fora esperando ele sair da vaga. E eu percebendo que ele estava tendo dificuldade de ligar o carro. Eu me aproximei e falei, o que se passa? O carro não pega. Eu falei, misericórdia. Aí abri a porta, na marcha, né, aquela mudança de marcha. Eu falei, Senhor, hoje eu quero ir para a tua casa. E era a primeira vez que meu marido vinha à igreja no ano passado. Eu falei, Senhor, eu preciso levar meu marido para a igreja. Mesmo que tu não faça nada, eu quero que ele vá na tua casa hoje. E aí ele virou a chave, com muita dificuldade, ligou o carro. Viemos com muita dificuldade, irmãos. Paramos aqui no estacionamento, fora, e viemos para o culto. Foi muito bom, o Senhor falou comigo, revelou até que alguém ia receber um livramento, e era eu. Oportunamente eu falo sobre esse assunto. E o culto foi maravilhoso, nós voltamos para casa, quer dizer, fomos para o estacionamento, para ir para casa. O carro não pegou. E aí ele ficou tentando, virando a chave e mexendo na mudança de marcha, e nada do carro pegar. E eu vim com a Patrícia. Aí a Patrícia viu de longe que a gente ainda não tinha ido embora, então estamos lá. E ela já saiu do carro com uma irmã e 2 crianças. Aí eu falei, eita, glória. Aí a irmã chegou, aí eu já tinha falado com a Patrícia, o carro não pega, a gente não sei o que a gente vai fazer, de chamar reboque. E a irmã foi para lá, né, com as crianças e falou, vamos orar. Decidida, né, cheia de fé. E pôs a mão ali no carro, orou, clamou. Irmão, liga o carro. Ligou, nada. E aí orou de novo, nada. Aí a Patrícia falou, a gente vai esperar alguma coisa aqui. E
A Patrícia saiu e veio com outro irmão. O irmão parecia um soldado. Veio disposto, sabe? E eu falei, ô, glória. E aí o irmão veio. Quando o irmão veio, ele já falou assim, esse carro aqui, não vejo que esse carro aqui vai ficar com vocês, não. João, Deus me revela que Deus tem algo melhor para vocês. Aí o meu marido falou assim, tomara mesmo, porque esse carro não está bem. E aí o irmão foi, abriu a porta do carro, sentou lá no banco, pôs a mão, repreendeu. E eu falei, Jesus, eu queria só que tu trouxesse meu marido à igreja. E assim já está bom. Tá, e meu marido resolveu chamar o reboque, porque não teve jeito, irmãos. O carro não quis pegar. E aí foi o irmão embora, o irmão. Ficou só eu e meu marido, sentamos ali na sombra, que estava muito calor, esperando o reboque. Eu falei assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Já que não foi a tua vontade de fazer esse carro andar, a gente vai de comboio para casa, mas valeu nós termos vindo à igreja. E quando eu falei isso, meu marido falou assim, eu vou ligar esse carro. Levantou decidido, abriu a porta do carro, eu falei, Senhor, tenha de misericórdia. Irmãos, ele virou a chave, meteu a mão na coisa lá, o carro ligou. Aí, eu liguei para a Patrícia e falei, Patrícia, avisa o povo aí que a oração dele chegou no céu, que o carro está andando. Aí avisou o irmão, avisou a irmã. Fomos para casa, paramos no restaurante, almoçamos, ligamos o carro funcionou normalmente. Até ontem ele funcionou, meu marido vendeu o carro e hoje a gente vai ver um outro carro, irmãos. Só uma coisa, irmãos. Irmãos, às vezes, o Senhor não quer plateia. O Senhor quer agir na sua vida, só você e Ele, no secreto. Porque Deus, Ele conhece o seu coração como eu conheci o coração do meu marido. Talvez surgisse dúvida no coração dele, ter aquela galera, né? Então, Deus conhece o coração de cada um de nós. O meu e o teu, Ele vai agir do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Deus não precisa de plateia. Graça e paz do Senhor. Isto é a minha primeira vez aqui a falar para a Igreja Videira. Eu vou dar aqui um testemunho no primeiro dia do jejum que me aconteceu. Após o regresso das férias, e o responsável da empresa foi-me dito numa reunião que eu tinha que abdicar de 2 funcionários dos mais velhos que estão na empresa, umas pessoas que eu amo muito de coração, e eu tinha que os despedir. Uma coisa muito difícil de eu fazer. Eu ia no caminho e eu disse, Deus, eu fiz uma oração e disse, Deus, fala por mim, porque eu não consigo dizer aquilo àqueles funcionários. Não consigo, hoje não consigo. Talvez amanhã eu conseguisse, mas hoje não. Mas tinha que ser naquele dia, eu tinha que os despedir naquele dia. Tinham que ir para o fundo de desemprego, algo muito difícil. Eu fui orar pelo caminho, parei o carro, e quando saí do carro, qual foi o meu espanto? Nós tínhamos estado um mês de férias, sem nos vermos. Os 2 se levantaram da mesa e disseram, patrão, eu quero dar um abraço. E deram-me um abraço apertado. Ainda mais o meu coração foi lá para baixo, para o buraco. E eu disse, Deus, fala por mim. O que é que aconteceu? Os 2 funcionários chegaram-se ao pé de mim e disseram-me assim, patrão, a outra obra ainda não começou, só começa daqui por 6 meses, manda a gente para o fundo de desemprego. Ou seja, Deus falou por mim. Aquilo. E é isso que eu quero deixar isso hoje aqui para vocês. Nós temos que orar, temos que acreditar que Ele faz coisas por nós. Ou seja, Ele sabe tudo aquilo que nós pedimos, mas também sabe aquilo que nos pode dar e no tempo que nos tem que dar. Ok? E é isso que muitas vezes nós deixamos a nossa fé ir lá para baixo, mas é assim, a culpa é nossa. São esses gigantes que estão dentro de nós, que andamos aqui sempre numa luta com eles. Temos que tirar isso tudo. O Senhor faz na nossa vida aquilo que nós lhe pedirmos. Amém? Obrigado. Aleluia. Eu sei que às vezes você está aí pensando,
quer falar também? Vem cá. Mas não prega, não. Tem uns irmãos que eu já conheço. Às vezes você está aí ouvindo isso, e você fala, pastor, mas como que alguém vai orar para demitir outro? Isso é lá a oração que se faz? Mas Deus conhece todas as coisas. Qualquer coisa que for difícil para você resolver, Ele está aí para te dar água viva. Ele está aí para te saciar, para te direcionar a fazer coisas ainda que não sejam tão boas assim, na sua visão. Mas são problemas que nós temos que resolver cada dia. Cada um tem um nível de problema. Cada um tem algo para ser feito. E o Senhor está aqui para te ajudar, te auxiliar. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Então não existe nenhum problema pequeno demais para você que seja que não tem importância para Deus. Qualquer coisa, se você pedir, Ele vai atender, porque Ele ouve a sua oração. Falei para o seu vizinho, Deus ouve a sua oração. Ainda que sejam coisas difíceis decisões difíceis, coisas difíceis para fazer na vida, o Senhor está sempre ao seu lado para te auxiliar. Amém? Graças e paz, igreja. Amém? Testemunho sobre, os irmãos estão dando testemunhos sobre o jejum. Eu tenho um testemunho para contar para os irmãos. Há um ano atrás, eu e minha esposa, nós tivemos nós perdemos um filho. Enfim, passou e esse ano Deus nos concedeu novamente a possibilidade de ter um outro filho. Amém. Glória a Deus por isso. Só que o diabo, ele vem sempre colocar medo na gente. E, por vezes, ele vai falando, dando informações ao nosso redor, igual o pastor sempre prega. E a gente tem que lembrar daquilo que Deus falou com a gente, da promessa que Ele falou com a gente. E eu escolhi um nome para essa criança. E Ezequiel. Amém até aí. Tá. E Sara, a minha esposa, ela estava num processo de tratamento de depressão, já desde o início do ano, por causa do ano passado. E, enfim, ela estava. Aí depois ela falou assim, olha, tá atrasado, então eu vou parar de tomar medicação. Parou de tomar medicação. Chegou para mim e falou assim, amor, estou cansado de comprar teste, já é o terceiro, quarto teste que eu compro, e nada e tal. Aí, enfim, ela falou assim, não, amor, ela pediu a Deus uma palavra. Ela abriu a Bíblia, caiu no livro de Ezequiel. Aí eu falei assim, aí ela me contou, amor, estou grávida, sem fazer o teste. Aí eu falei assim, estou grávida. Eu falei, meu Deus, amém. Compramos um teste positivo. Glória a Deus. Porém, o que aconteceu? Exame de sangue apontou uma coisa. Enfim, lembra das informações que eu falei para os irmãos que vai sendo lançado no nosso ouvido? Eu estou clamando a Deus, sabe? Retira isso, porque a tua palavra é mais importante para mim, eu creio em ti. Até o direcionamento, o Senhor falou para eu ir para ali, eu vou para ali, e não importa o que aconteça, o lado esquerdo ou direito. A informação que vem do lado direito ou esquerdo, enfim, para mim não importa. E a Sara, eu não sabia, mas a Sara, ela pesquisou o nome. O nome Ezequiel significa o fortalecido de Deus. Só que a gente ia fazer ecografia no mesmo lugar que nós fomos ano passado, onde a gente teve a má notícia. E a oração foi, Senhor Deus. Falei, amor, falei com ela, nosso jejum, a gente vai colocar
a vida dessa criança, a gestação dessa criança. É por isso que esse vai ser um dos motivos que a gente vai colocar durante o jejum. E você vai ver a operação de Deus. E eu falava, eu lembrava ela, o significado do nome. Eu falei assim, Ezequiel, o fortalecido de Deus. Ezequiel, o fortalecido de Deus. Ezequiel, o fortalecido de Deus. A gente entrou daquela sala, tudo muito, frio, entre aspas, pessoas frias e tal, ok, tal, procedimento, Na hora que eu ouvi o coração, 172 batimentos. Gente, enfim. Esse é só um dos testemunhos dessa semana, tá? Mas é para edificação dos irmãos. Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que a gente ora e coloca palavras, a nossa língua, ela é o leme da nossa vida. É ela que vai direcionar a nossa vida. Amém? Aleluia. Então, voltando aqui à história daquela mulher, qual que foi o testemunho dela para o povo da cidade? Ela falou, olha, eu encontrei alguém que falou coisas da minha vida. Porque quando você encontra Jesus, Ele começa a falar com você. Ele começa a detalhar coisas no seu coração. Ele começa a abraçar você de uma forma que você sente a presença dEle. E ela contou isso para as pessoas. E da mesma forma que você ouviu esses testemunhos aqui, e gerou fé no seu coração, aquelas pessoas que quiseram então ver Jesus também. No verso 40, desculpa. Verso 40. Olha lá, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Preste atenção nisso. Primeiro, eles ouviram um testemunho e foram atraídos pelo Senhor. Agora, eles mesmos tiveram uma experiência com a palavra. Às vezes você está aqui porque ouviu alguém falar coisas para você. Às vezes você está ali na célula e você ouve testemunhos, você vê transformação na vida das pessoas, mas ainda não aconteceu com você. Sabe, o Senhor está aqui para liberar uma palavra para você. E essa palavra vai entrar no seu coração, vai te dar satisfação, porque é água viva que tira a sede. Vai transformar você completamente. Você vai começar a sentir coisas, você vai começar a sentir algo dentro do seu coração, como se alguém estivesse mexendo aí dentro. Essa é a presença dEle. Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui. E qual foi o desfecho dessa história? Verso 42, olha lá. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas nós mesmos, tendo ouvido e sabemos que esse é o verdadeiramente o Salvador do mundo. A minha oração hoje é para que todos nós aqui, todos que estão nessa sala, a gente possa sair hoje com essa palavra. Olha, eu vim aqui porque alguém falou para eu vir, mas agora eu mesmo estou bebendo da água viva. Agora eu mesmo estou tendo uma experiência com o Senhor. E eu quero perguntar, quem é Jesus para você? Não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa quanto tempo você está aqui, eu e você precisamos de Cristo todos os dias. E esse jejum é para nos despertar a isso, é para sacudir a nossa alma, o nosso espírito e dizer, o Senhor tem muito mais para você. Sabe quantas pessoas vieram a Jesus naquele dia? A cidade inteira. A cidade inteira. Por quê? Conheceram Jesus. Pergunta aí seu vizinho, você conhece Jesus? Você sabe quem Ele é? Fala para o outro, você já o experimentou? Você tem um testemunho para contar? Nós precisamos ter.
Se você tem testemunho para contar, me fale. Eu vou dar oportunidade aqui para a gente manifestar isso. Aleluia. Então, aquela mulher, com o passar do tempo, Jesus foi sendo mais esclarecido para ela. E a humanidade é assim. Desde Gênesis, Deus quer revelar aos homens, revelar a si mesmo aos homens. E quando você vai lendo a história, ele vai se aproximando dos homens, até o dia que a cruz o ligou totalmente a nós. Ele vem aproximando, ele vem mostrando, até um dia que ele entra no seu coração. E quando ele entra no seu coração, aparece aí uma fonte a jorrar. Sabe o que é uma fonte? Não é só um rio, não. É algo que brota, vem lá de dentro. Não para, continuamente, todos os dias, um dia após o outro, no verão, no inverno, no outono, na primavera, no dia mau, no dia bom. Todos os dias, o Senhor Jesus está te dando dessa água viva. Você sabe quem é o nosso Jesus? Eu vou te falar quem é Jesus. 1 Coríntios 2:8 diz assim: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O Senhor da glória. Se Pilatos soubesse quem era Jesus, era capaz dele abdicar do poder e falar: eu quero ser o seu discípulo. Por quê? Porque é o Senhor da glória. Jesus é tudo. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Salvador da vida. Ele diz: sem mim nada você pode fazer. Você sabe quem é Jesus? Eu vou ler para você vários nomes de Jesus. Isso com certeza vai incendiar o seu coração. Eu vou ler porque eu não sou capaz de decorar tudo, mas Jesus é o Cordeiro de Deus. Diga: Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é a ressurreição e a vida. Vocês querem repetir tudo? Aleluia. Jesus é o pastor e bispo das almas. Ele é o juiz. Ele é o bem-aventurado. Ele é o único soberano. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, a cabeça da igreja. Jesus é mestre. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Diga: Ele é a pedra, Ele é o sacerdote, Ele é a porta, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o princípio, o fim. Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias, Ele é o Santo de Deus, o mediador, o amado, o tronco, o carpinteiro, o bom pastor. Diga: Ele é a luz do mundo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o verbo, Ele é a luz dos homens, Ele é a pedra angular, Ele é o Salvador, Ele é servo, Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Deus eu sou, Ele é o noivo, Ele é o Filho unigênito, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Filho do homem, Ele é a aurora, Ele é o amém, Ele é o Rei dos judeus, Ele é o profeta, redentor, a âncora da nossa alma, a estrela da manhã,
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus! Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Cristo. Aleluia! É esse que vive dentro de nós. É esse que nos fortalece a cada manhã. É esse que se fez o pão da vida para que a gente se alimentasse todos os dias. É esse que quer nos transformar e nos elevar ao padrão dele. Aleluia. Aleluia. Mateus 16, 45. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado, diga, tendo achado, uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Sabe por quê? Jesus é esse. Que o mundo está à procura. Você está à procura de Jesus. Você está à procura do Deus invisível. Você quer senti-lo, você quer ter uma experiência com Ele. Você quer vê-lo face a face. Mas aqui diz que o colecionador, ele tinha várias pérolas. Ele sabia, ele já tinha experimentado coisas que também têm valor. Também são importantes na nossa vida, também têm o seu lugar em nós. Mas de repente, diga de repente, ele encontrou a pérola. Não era mais um. Não era mais uma ajuda. Não era mais uma palavra. Era a palavra. O que ele fez? Vendeu tudo. Tudo que ele disse, eu quero é isso. Vendeu tudo. Colocou tudo em segundo plano. Desmereceu tudo que ele tinha conseguido até então. E ele era colecionador. Ele já tinha muitas experiências de vida. Mas de repente aconteceu como aconteceu com o apóstolo Paulo também. Ele diz, olha, eu podia confiar na carne. Eu era alguém, eu era o cara, como diz no Brasil. Ele era o Bill, né? Até hoje eu não sei quem é o Bill, mas ele deve seguir Jesus, porque... Brincadeira. Então, o Senhor Jesus quer nos revelar essa manhã. A presença de Deus, a cada dia que você tem experiência, você vai tendo amplitude. A cada dia os seus olhos vão abrindo mais. Não vai existir nessa terra, nessa vida, alguém que conheceu 100% Jesus. É impossível. Ele é tão grande que você demoraria milhões de anos só para vê-lo. Mas um dia nós vamos casar com Ele. Esse dia vem. Um dia nós vamos vê-lo por inteiro. Mas até lá Ele quer revelar a si mesmo a cada dia. A cada dia dar um pedaço da sua carne. A cada dia mostrar quem Ele é. A cada dia salvar você, porque o nome dele, sabe, Jesus, no hebraico, é Yeshua. O nome de Jesus no hebraico é a mesma raiz de Josué. Josué, se você vê no hebraico original, é Yeshua, que é derivado da palavra Yeshua, com H no final, que significa o quê? Salvação. Yeshua significa salvação. Yeshua é a abreviação disso, significa aquele que salva. E Josué foi assim. Josué, na Bíblia, foi um tipo de Cristo. Você sabe, desde Gênesis até Malaquias, Jesus vem sendo exposto. Desde o jardim do Éden, falam-se sobre Jesus. Ele era a árvore da vida plantada no centro do jardim. Depois o homem não percebeu isso, ignorou, comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, caiu em pecado. Depois fugiu de Deus e fez uma roupa de folhas de figueira.
Deus olhou e falou, não é essa roupa que eu tenho para você. Houve aí um problema, realmente nós vamos ter que resolver. O que Deus fez? Matou o cordeiro. Jesus estava lá desde o princípio. Foi aquele que foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes que houvesse gente, ele já estava pronto para ser oferecido no seu lugar. E ele vem se mostrando. Então, existem pessoas que são... É um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo porque ele libertou o povo. Noé é um tipo de Cristo porque construiu a arca. A arca ali aponta para a igreja. Quem está conectado à igreja é salvo do mundo. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia, ainda bem que você está aqui. E Josué tem a mesma raiz do nome Jesus, também era um tipo de Cristo. O que Josué fez? Josué ajudou Moisés a guiar o povo para fora do Egito. Jesus todos os dias está te ensinando a viver no mundo sem interferências do mundo. Ele é como Josué, ele está tirando, limpando você, conduzindo você à terra prometida. Canaã não é um lugar físico, é um estilo de vida abundante. Uma vida abundante é o que o Senhor Jesus tem para mim e para você. Josué, no tempo dele, festejava, tinha a festa dos tabernáculos. Mas em Jesus tem o dia de Pentecostes. Josué ensinava sobre outra vida, outro tempo. A Bíblia diz que ele tinha outro espírito. Jesus também veio aqui e ensinou sobre o reino de Deus. Ele diz, vocês não são desse mundo, eu não sou desse mundo. Nós temos um lugar, o nosso lugar é lá. A nossa pátria agora é os céus. Josué fez o povo entrar na terra prometida. Jesus também pagou o preço do pecado por nós, para que a gente tivesse novidade de vida. A nova vida, o ser nova criatura. Fala aí para o seu vizinho, você é uma nova criatura. Josué, após vencer as guerras, a Bíblia diz que ele trouxe a herança para os filhos. É o despojo de guerra. O Senhor Jesus também na cruz abriu a despensa dos céus e nos deu herança. Ele venceu a morte. Ele pôs fim à maldição sobre a sua vida. E agora diz, já não há mais maldição em você. Agora há bênçãos sem medidas derramadas para você. Existe uma herança. Por quê? Porque ele disse que ia te dar. E o Senhor também é a ressurreição e a vida. Infelizmente não vou ter mais tempo para ler aqui com os irmãos, mas hoje nós temos a ceia ainda também. Mas deixa eu ler com você. João 11, 24. Eu já estou a encerrar. João 11, 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta aqui estava falando sobre o irmão Lázaro. Lázaro morreu, Jesus foi avisado que ele tinha morrido. Jesus então vai até a casa de Marta e Maria, duas irmãs de Lázaro. E é interessante que Marta vem ao encontro de Jesus e fala, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. O que ela falou é verdade? Sim, porque onde há Jesus, há vida. Se Jesus estivesse nos seus relacionamentos, desde o início, você não teria tanta morte assim na sua vida. Se Jesus tivesse entrado nos seus negócios, desde quando você começou, você estaria muito mais próspero hoje. Porque onde tem Jesus, tem vida. Se você tivesse conhecido Jesus mais jovem, eu não quero aqui trazer condenação e peso e você ficar lamuriando aí do passado, mas se a gente tivesse tido experiência com Jesus antes, tinham muitas áreas da nossa vida que hoje estão sombrias, em morte, que teria vida. E aí depois, Maria também, que ficou no interior da casa, vem ter com Jesus. E ela fala a mesma coisa. Senhor, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não tinha morrido. E aí Jesus falou isso. Jesus falou para ela que ela tinha que crer, porque Ele era a vida. Então, verso 24, foi o que eu li, não é? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ou seja, o meu irmão sim vai ser ressuscitado, mas lá no futuro. Isso vai acontecer com todos nós também.
Mas aí o verso 25, olha lá, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. É como se Jesus estivesse falando, você está vislumbrando uma coisa lá do futuro, mas eu já estou aqui. A ressurreição já chegou. Às vezes eu estou conversando com alguém, eu pergunto, mas quais são os seus planos? E a pessoa fala para mim, se Deus quiser, eu vou trocar meu carro esse ano. Se Deus quiser, eu vou ser abençoado. Se Deus quiser, eu vou conquistar isso e aquilo. Eu quero falar para você, Jesus disse, eu sou a ressurreição. Ele está dentro de você. Não é se Deus quiser, não, Ele quer. Por isso Ele entrou na sua vida, para te dar vida abundante. Por isso não pode existir nenhuma área da nossa vida que esteja morto. Porque a ressurreição em pessoa está dentro de nós. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Creia e veja isso na sua vida. Verso 40, quando Jesus chegou então ao pé do túmulo de Lázaro, e ele pediu para abrir, e as irmãs, as pessoas devem ter falado, Jesus, espera aí, não abre não, ele já cheira mal, já tem 4 dias que ele morreu. E aí Jesus lembra das palavras, e ele fala, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Às vezes você está orando por algo da sua vida que está morto. É um casamento que morreu, é uma empresa que foi à falência, é um ministério que não tem mais expressão alguma, é um relacionamento que só deu errado. E às vezes a gente vem orar por você, e tem gente que até rejeita a oração. Um dia eu fui orar por uma senhora na rua, eu estava evangelizando, me lembro, era jovem, eu falei, e ela tinha o hábito de fumar, né, tabaco. E aí, por causa do tabaco, deu uma doença, um cancro, né, nos pulmões. E a gente perguntou para ela, a gente pode orar para a senhora receber a cura? Ela falou, pode orar, mas eu sei que isso é responsabilidade minha. Em outras palavras, ela está dizendo, pode orar, mas eu não creio que vá acontecer, porque eu mereço isso. E nós, às vezes, somos assim. O Senhor te dá um desejo profundo de orar pelo seu relacionamento, seu casamento, por exemplo, e você fala, não, isso aqui não dá certo, não, isso aqui é impossível, já fiz de tudo. O fulano não muda, a fulana é complicada. Às vezes, tantas palavras que o Senhor já liberou, e Ele estava aqui lembrando Marta, de que Ele tinha falado com ela. Ele falou, Marta, lembra que eu te falei que se você crê, tudo pode acontecer? Lembra que eu te falei que se você crê, rios de águas vivas fluirão do seu interior? Por que agora você está aí com medo de alguma coisa? Que não aconteça alguma coisa? Por que você está agora andando em ansiedade? Por que você está aceitando pensamentos negativos dominarem a sua mente? Eu não falei para crer. E Jesus falou, eu não disse que quem crê vai ver? O que você quer ver acontecer na sua vida? O Senhor está falando aqui, creia. Por quê? Porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o caminho. E é tudo isso que nós falamos. Você tem coragem de crer no Senhor hoje? Você quer ver um milagre acontecendo na sua vida? Você quer ver um morto ressuscitar? E o morto que eu digo, olha para você. O morto que eu estou falando aqui é uma área da sua vida que está morta. Que está complicada, que está difícil. O Senhor está aqui para manifestar a sua presença entre nós. E por último, a Bíblia diz que Jesus é o noivo. Esse foi o capítulo de hoje, não sei quantos leram, mas Deus resolveu aumentar a sua família. Deus resolveu fazer crescer. E uma das coisas que Deus está fazendo é preparando uma noiva para o seu filho. Mas a boa notícia é que isso já começou em nós.
O Senhor quer cuidar de cada área da sua vida. Ele quer que você seja uma... Eu sei que é difícil para um homem ouvir isso, né? Ele quer que você seja uma noiva... Ontem eu fiz um casamento, né? Do João Vitor e da Andressa. Já é o seu dia também. Aleluia. Ainda não? Então vamos orar. E o que você vê? O que você vê num casamento? A noiva adornada. Não é isso? Tem o dia da noiva, que é para preparar. Você sabe, eu e você estamos no dia da noiva. Deus está preparando uma festa. O Espírito Santo está nos adornando. O Espírito Santo está tirando as rugas, está fazendo a maquiagem, está arrumando as coisas. Aleluia. Para que aquele dia eu e você estejamos prontos para viver a eternidade com Ele. Mas o Senhor está preocupado com hoje. O Senhor pergunta para você hoje: como é que você me enxerga? Será que para Jesus você o enxerga como essa pérola de grande valor? Será que você enxerga Jesus como ressurreição e vida? Sabe, o seu comportamento, a sua vida vai mostrar isso. Se Jesus é o Senhor da glória, ou se Ele é o gênio da lâmpada, que vem só para te dar 3 desejos. O Senhor não quer só te abençoar, Ele quer viver uma vida íntima com você. Ele não quer só mostrar o que Ele tem para dar. Ele quer mostrar para você que Ele quer viver uma vida a 2. Então a minha oração nessa manhã é para que os nossos olhos sejam totalmente abertos para o Senhor. E você saia daqui com uma experiência. Talvez alguns aqui vão encontrar Jesus. Talvez outros vão comparar, vão ver as pérolas que tem na sua mão, vai olhar para Ele e vão decidir abrir mão. Porque há pessoas que olham para Jesus, eles até enxergam uma pérola de grande valor, mas eles não têm a disposição de largar tudo para ficar com ela. Ou porque alguém te ensinou que isso é impossível, ou porque alguém disse que não dá, que ele te rejeitou. Mas eu estou aqui para dizer que não. Ele te abraçou, Ele te amou, Ele te chamou para perto. Você e eu éramos como aquele filho pródigo, só merecia castigo. Mas ao invés disso, o Pai fez uma festa para ele. Hoje o Senhor quer fazer uma festa para você. Feche os olhos aí no seu lugar. Pede essa revelação que somente o Pai pode dar. Somente Deus pode mostrar para você que Jesus é o Cristo. Ele é o perfeito. Ele é tudo o que você precisa. Ele é o seu caminho. Ele é a verdade que vai vir sobre a sua mente. Você não será mais agitado por todo vento de doutrina. Você não será mais guiado pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, vivendo uma vida de ansiedade, de tristeza, porque os pensamentos, o Senhor te diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. São pensamentos de paz, são pensamentos de vitória, de alegria, de conquista, porque Ele é o pão vivo que veio dos céus para te suprir, para te dar força, para te dar alegria. Recebe em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, recebe essa vida hoje. Deixa o Senhor falar com você, sem pressa. Deixa Ele abrir os seus olhos. Deixa Ele revelar a pessoa dEle diante dos seus olhos agora, em nome de Jesus.